Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $17.800. Bitcoin que cai depois de anúncio da taxa de juros e de discurso de Jerome Powell. Hoje, meu objetivo vai ser discutir o que a gente pode esperar depois dessa correção. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Antes de começar hoje, eu queria explicar para vocês um pouco sobre o motivo da gente ter tido a queda no momento da divulgação da taxa de juros, né? A gente pode ver essa queda aqui tanto no S&P 500, que no primeiro minuto aí despencou praticamente 1%, e no Bitcoin também, né, que despencou, a gente estava ali nos 18.200 e tal, despencou até mais nos primeiros minutos ali, né? O que aconteceu? Para começar, acho que você já sabe que o aumento foi o que o mercado estava esperando, um aumento de 0,5 pontos percentuais. O que pesou para o mercado cair foi a perspectiva dos aumentos futuros. Porque, além de mostrar para o mercado qual que é o aumento nessa reunião, os participantes do Fed colocam lá uma perspectiva de aumentos que eles têm para as próximas. E essa perspectiva aumentou. Agora, a mediana deles diz que a taxa terminal, ou seja, a taxa final de juros, vai ser acima dos 5%. E que a gente só vai diminuir os juros no final de 2023 para começar 2024 em 4,1%. O mercado estava um pouco mais otimista que isso, tá? E isso, basicamente, reprecificou completamente aqui as probabilidades dos aumentos de juros para as próximas reuniões, tá? Essa foi a primeira porradinha que o mercado tomou. Depois, Jerome Powell começou a falar, o mercado não gostou no começo, depois gostou, mas eu achei bem neutro, tá bom? Não achei nada demais o que ele falou. Eu achei que era isso realmente que o mercado estava esperando, só que, como a perspectiva dos juros futuros piorou, o mercado caiu desde a divulgação, né? E desde o discurso. Então a gente chegou a cair a máxima aqui 2% no S&P 500, nesse momento estamos caindo 1,3%. O Bitcoin na máxima, que a gente caiu antes um pouco, tá? Então eu vou considerar aqui dos 18.200. A gente chegou a cair 3% e nesse momento estamos caindo 2,16%. Ou seja, os movimentos estão muito interligados, tá? Então de cara a gente já tem que entender que o movimento do S&P 500 vai influenciar o Bitcoin como influenciou hoje, ele deve continuar influenciando nos próximos dias, beleza? Tendo isso em vista, vamos para uma análise do Bitcoin, já que eu acredito que a gente tem muita coisa para falar hoje e temos perspectivas interessantes, ao mesmo tempo que a gente precisa demonstrar algumas forças, ou pelo menos não demonstrar algumas fraquezas, tá? Vamos lá. Primeiramente, olhando aqui no diário, né? O Bitcoin, ele conseguiu testar uma zona importante, tá bom? Aquela zona acima dos $18.200. É uma pena a gente não ter conseguido fechar candles acima dessa zona. Se a gente tivesse feito isso, por exemplo, se o Fed não tivesse uma perspectiva pior para a taxa de juros, se os integrantes do Fed não tivessem essa perspectiva, a gente provavelmente veria um Bitcoin testando os $19.000, coisa que claramente ficou mais distante agora, tá? A gente vai ter alguns desafios que a gente vai falar no curto prazo. Mas é importante a gente entender que, nesse momento, a gente assumiu uma tendência de alta em tempos gráficos menores, mas a tendência maior ainda é de baixa, né? O que a gente viu aqui nada mais foi do que um Bitcoin testando a região de 0,5 de Fibonacci em $18.400. E a gente ainda vai ter desafios grandes nesse topo agora, 0,5 de Fibonacci, e principalmente ali na região de 0,68, próximo aos 19.200, tá bom? Essas são as zonas-chave aqui agora para mim, para o Bitcoin, pro restante do ano e para os próximos meses aí também, para o ano que vem, tá? Afinal, se o Bitcoin conseguir demonstrar essa força aqui, eu já vou olhar para um potencial fundo. Enquanto a gente está aqui, caras, eu não quero nem discutir que o fundo já chegou, porque para mim, para a gente delimitar um fundo, a gente precisa, além de um sentimento muito bearish que a gente tem hoje, de uma demonstração técnica, uma demonstração do gráfico, do price action, mostrando pra gente força delimitando esse fundo. Não é o caso ainda, a gente precisa ver o Bitcoin acima desses 19.200, fechando candles importantes aqui no diário. A partir daqui, eu te garanto que a gente vai discutir fundo nesse canal, beleza? Correto. Então, entendendo que a gente tem resistências importantes, a gente pode descer para o 4 horas. E no 4 horas eu acho que a situação fica mais clara, né? Afinal, a gente tem uma pernada de alta aqui
e a gente traça esse Fibonacci. A gente chegou a testar quase 0,5 na correção ali até os 17.660, tá bom? E agora estamos tentando retomar aqui, estamos em 0,382 de toda essa pernada. Pablo, você vai fazer esse long aqui, né? Por que a gente traça Fibonacci? Para delimitar potenciais zonas de entrada, de long, né? Eu não o farei, por quê? Justamente porque a gente tem mais volume no topo do que no suporte, no candle abaixo, tá? Quando isso acontece, a minha estratégia de breakout pro de rompimento não permite eu fazer a operação. Então eu não vou fazer, e eu não vou fazer com desgosto, digamos assim, porque eu tinha e tenho confirmações de sentimento para fazer essa operação, como você vai ver daqui a pouquinho. Mas a análise de sentimento, ela dá certo junto com a análise técnica. Lembra que a gente estava falando com vocês que long short ratio sozinho não funciona? Não funciona, é óbvio que não. Nenhum indicador vai funcionar sozinho, então a gente precisa utilizar outros para dar confluência. Por isso que a análise técnica se une à análise de sentimento para aumentar consideravelmente as probabilidades de sucesso das nossas operações. Então, continuando aqui, e já falando do sentimento, cara, o sentimento para mim tá muito bonito, tá? E para mim agora é muito claro que se tem um momento para o Bitcoin demonstrar força, para se descolar do S&P, esse momento é agora. Tá. Se a gente realmente demonstrar fraqueza com o S&P caindo e for embora para baixo também, cara, é um sinal de que mais baixas estão por vir aí. Talvez não nesse ano, tá? Esse ano eu acho difícil a gente perder o fundo lá, mas no ano que vem talvez a gente ainda tenha mais. Porque o Bitcoin nesse momento aqui, ele conseguiu fazer rompimentos bonitos com aumento de open interest, diminuição de long short ratio, e nesse momento a gente tem um long short ratio de 0,8. O que o long short ratio quer dizer? Ele é uma razão entre longs e shorts no mercado. Então, se está 0,8, quer dizer que nesse momento tem menos long do que short. Tem mais pessoas apostando na queda, galera. Então, isso é um sinal positivo. Lembra, a maioria normalmente está errada nesse mercado. E esse talvez seja o indicador que mais fez a gente ganhar dinheiro da história, tá? Por quê? Porque ele, se você olha de maneira correta, nos faz apostar contra a maioria que, pô, quando a maioria está certa, é quase um milagre. Tirando exageros, a gente tem uma grande probabilidade de sucesso utilizando esse indicador da maneira correta. E a maneira correta é começando pela análise técnica, tá bom? Então esse volume no topo aqui não permite eu fazer esse long, que seria um long muito claro aqui pelo sentimento, tá? Tranquilo. O que eu particularmente estou fazendo? Exposição de longo prazo. Fiz algumas vendinhas. Fui fazendo algumas vendinhas até os 18.400, como a gente falou no vídeo de mais cedo, mas nada de outro mundo, tá bom? Eu continuo com uma exposição relevante no mercado e eu vou tomar grandes decisões em relação a essa exposição se a gente ir para os 19 mil dólares, onde eu acredito que eu vou distribuir mais, ou se a gente começar a demonstrar muita fraqueza, começar a fechar candles abaixo dos 16.800, 16.400, talvez eu diminua a minha exposição num prejuízo, né? Esperamos que a gente consiga chegar nos 19 para sair no lucro, mas o mercado é assim, o mercado são probabilidades e no longo prazo esses são os dois pontos que eu fico de olho. Ou um rompimento para baixo desse Fibonacci que eu tracei aqui nos 16.800, o que seria terrível, ou um rompimento do topo aqui para um teste ali nos 19, onde para mim a gente pode ter ainda melhores zonas de distribuição, onde eu vou distribuir bem mais do que eu distribuí nesses últimos dias aqui, correto? Continuando e falando um pouco aqui sobre outros indicadores de sentimento. Um indicador que a gente pode destacar aqui é o funding. O funding, ele continua mudando de positivo para negativo ainda, então isso é um ótimo sinal, tá? Isso aqui é um bom sinal de longo prazo que mostra que a turma está se desesperando muito, a turma está vendendo Bitcoin muito barato dentro dos futuros. Isso é um bom sinal, beleza? No curto prazo, a gente pode ver que as compras a mercado que a gente teve ali na região dos 18.400 dólares e que sim foram gatilho de realização, se contrabalancearam pelas vendas a mercado que a gente teve depois da notícia e nesse fundinho até os 17.660, tá? Então, sobre compra e venda a mercado, não vejo grandes perspectivas aqui de nós formamos o topo e agora já era. Não, tá? Para mim é bem neutro essa configuração aqui de compras e venda a mercado que a gente teve, até mesmo as liquidações, né? Se eu pegar aqui as liquidações, olha só, a gente basicamente tem um número semelhante nos dois. Então, me parece que a gente formou um range mais justo de preço depois dessa nova precificação do Fed.
Importante agora para mim seria, primeiro, segurar os 17.600, tá? Segurou os 17.600 dólares aqui, é um bom sinal. Foi o fundo que a gente deixou ontem e é um ponto importante na minha visão. Começou a romper isso aqui, galera. Olho para o suporte nos antigos topos em 17.300 dólares, tá? E aqui vai ser um suporte derradeiro, entre os 17.300 e 17k, é onde realmente, assim, talvez a gente pense num trade aqui, seria um trade bem arriscado, tá bom? Mas, levando em consideração uma relação risco-retorno ali, além de 0,68, pode fazer sentido. A gente discute sobre isso caso aconteça. Já falando numa perspectiva altista aqui, e eu repito que eu não vou fazer esse long por causa desses volumes de topo, eu destacaria algumas zonas, tá bom? Traçaria este Fibonacci do topo até o nosso fundo e veria que o rompimento aqui dos 18.100, 18.150, que é a região que eu gostaria de ter esse rompimento para ficar mais tranquilo, né? Para assim voltar a olhar mais para cima. Nesse momento, provavelmente a gente pode ter uma consolidação aqui e tal. E é importante que a gente rompa esses 1850 para cima. Seria um ótimo sinal para o mercado. Beleza? Para finalizar, vamos falar um pouco aqui sobre as ordens das instituições. As ordens das instituições nesse momento aqui no agregado, a gente pode ver que a gente tem uma predominânciazinha vendedora, tá? O que não é muito bom, né? A gente já está lá embaixo, uma predominância vendedora nunca é bom. 150 milhões contra 135. E no 2,5, nesse momento, uma predominânciazinha compradora, né? Então, assim, tá meio neutro, né? Assim, nada demais, nada de outro mundo. Até mesmo quando a gente pega aqui no Trading Light, caras, não tem muita ordem, né? Hoje mais cedo o nicho olhou, estava 200 milhões e tal, agora 150, 130. Repara que, indo aqui no Trading Light, a gente não tem muita ordem mais. A gente tem um pouquinho dessas ordens aqui, mas é porque eu forcei aqui para ver onde tinham essas ordens mais grandes, mas são ordens de 500 bitcoins, ó, 500, 400, 600, não são ordens pequenas, muito diferente das ordens grandes que a gente tinha aqui hoje mais cedo, né? Olha só, 700, 800, 1.900, 2.000, né? Então, assim, o book ficou vazio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o risco aumentou consideravelmente, tá? E nem as instituições estão tão de olho mais para fazer a operação agora, galera. Então a minha visão é, longo prazo, mudou pouca coisa, algumas oportunidades de realização aqui nessa região acima dos 18 mil dólares. Não vou fazer o long ainda, mas se eu não tivesse 0% exposto, eu cogitaria sim pensar numa exposição, desde que ela seja feita com stop, tá? Já que se a gente começar a romper para baixo, eu vou ir diminuindo a minha exposição gradativamente, em especial se a gente for abaixo dos 16.800 e dos 16.400. Beleza, investidores? Rompeu 1850, a gente volta a ficar mais otimista, volta a olhar para cima. Mas seria providencial a gente demonstrar essa força agora, depois desse volumão no topo. Tranquilo? Então é isso, nada está perdido, só temos um desafio maior agora, que é esse topo aí causado pelo Fed, pela previsão da taxa de juros futura e pelo discurso de Jerome Powell. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.